Bom dia, amados e amadas do Senhor. Que alegria receber você no nosso programa Evangelho Diário, a palavra de Deus que é partilhada, a palavra de Deus que é força, alimento, entusiasmo para a nossa caminhada de fé. Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto. Estamos celebrando hoje São Domingos de Gusmão, este santo tão importante na história da igreja, viveu no século XII, fundador dos dominicanos, uma das ordens mendicantes lá da Idade Média, e São Domingos, o homem da verdade, o pregador da verdade, o homem que pregava a palavra e combateu heresias que ameaçavam o cristianismo. São Domingos, um homem que certamente, a partir do estudo da palavra, o estudo teológico, ele foi um grande missionário e nos ensina com a sua vida também a sermos esse missionário vivendo o nosso batismo. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadas e amados do Senhor, São Domingos, como eu falava para vocês logo no começo, o homem da verdade, o homem que viveu as coisas de Deus, que viveu a verdade em Deus, que viveu a caridade em Deus e fundou uma ordem mendicante. E na história dos santos a gente aprende a configurar a nossa humanidade para cada vez mais aproximar-se da humanidade de Jesus, a humanidade assumida pela pessoa de Jesus. E hoje nesse evangelho nós temos no capítulo 16 do Evangelho de Mateus o famoso relato do qual Jesus confia a Pedro as chaves da igreja e as chaves que liga na terra e liga no céu, né? Como diz, institui Pedro primeiro Papa da igreja, institui na fé de Pedro a igreja apostólica. Mas Pedro, logo nos primeiros segundos de Papa, já comete uma falha grave. Ele entende que deve manipular os projetos de Jesus quando Jesus começa a contar que vai sofrer, que vai passar por uma situação de entrega aos sumos sacerdotes e anciãos e vai morrer. E aí Pedro toma a palavra e fala que Deus não permita que aconteça tal coisa. Ou seja, Pedro, que assumiu a sua fé ali atrás, ali tem um momento de fraqueza, um momento de não querer assumir as cruzes, de não querer assumir a cruz, assumir o sofrimento, assumir as consequências do seguimento. E aí Jesus o repreende com uma palavra dura: afasta-te de mim, Satanás.
Mas ao falar isso para Pedro, ele fala isso para cada um de nós. Quando nós queremos e temos a tentação de manipular Deus, de querer que Deus faça as nossas vontades e não aquilo que deve ser feito a partir de Deus. Quantas vezes nós queremos discutir com Deus os seus desígnios, queremos discutir com Deus a sua graça, queremos discutir com Deus a presença dele, queremos discutir com Deus o milagre, sendo que Deus é Deus e Deus sabe o que é melhor para nós. Que nós possamos cuidar disso, para que não queiramos ser acima da verdade, acima da palavra, e possamos ser homens e mulheres comprometidos com esse Jesus, comprometidos com o seu reino, comprometidos com a sua igreja. Que Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo abençoado dia para todos vocês.